Mas surgiu há pouco tempo um tema interessante sobre o Flamengo, que teve recentemente suas eleições presidenciais, o BAP venceu e ainda à espera dessa nova diretoria começar a já assumir as funções dentro do Clube de Regatas do Flamengo, o rubro-negro tem em José Boto o nome mais aguardado para dar início ao planejamento de 2025. Diretor técnico português e que já teria um acordo com o presidente BAP para chegar, presidente eleito BAP, para chegar ao Rio de Janeiro depois do Natal e já começar a estudar o elenco do rubro-negro e começar o planejamento para a temporada que vem. Agora, se no Brasil, aqui, no futebol brasileiro, o nome de José Boto não é tão conhecido, a nossa produção já me mandou aqui alguns nomes que foram achados pelo diretor técnico. Entre eles, Ederson, goleiro que foi dispensado na base do São Paulo, chegou de graça ao Benfica em 2010, vendido ao City em 2017, é até hoje o goleiro do time do Pep Guardiola. O volante Ramires, que inclusive passou pelo Palmeiras recentemente, o volante estava no Cruzeiro quando foi contratado pelo Benfica em 2009 por 7,5 milhões de euros, 21 milhões de reais na época, e depois foi vendido em 2010 ao Chelsea por 22 milhões de euros. Davi Luiz, hoje no Flamengo, zagueiro que estava no Vitória quando foi contratado pelo Benfica em 2007 por 700 mil euros, pouco menos aí de 2 milhões de reais na época, e foi vendido em 2011 ao Chelsea da Inglaterra por 25 milhões de euros. Ángel Di Maria, meio argentino que jogava no Rosário Central da própria Argentina, foi comprado pelo Benfica em 2010 por 6,5 milhões de euros ou 17 milhões de reais e vendido em 2010 ao Real Madrid da Espanha por 25 milhões de euros, 56 milhões de reais. E também o volante Matic, volante sérvio, estava sem espaço no Chelsea, foi cedido ao Benfica na negociação por Davi Luiz em 2011 e em 2014 o clube português o vendeu novamente ao Chelsea por 25 milhões de euros ou 80 milhões de reais na cotação da época. Ou seja, é um nome que não está em evidência no futebol brasileiro, mas que tem um currículo interessante, Vanderlei, em relação aos nomes encontrados para o Benfica. Bom, é você que falou sobre dar o crédito a quem achou a contratação? Eu acho isso, mas eu falei, mas eu disse também que tem que colocar os tropeços. Exatamente. Falei aqui no programa, não falei? Falou. Então, falou. Na verdade, eu vou... Tá gravado. Tá gravado. Então, vou falar a mesma coisa. Isso daí me faz lembrar, eu acho que é um homem competente, porque tem uma carreira longa. Quero só dizer que, como disse já aqui no programa Mauro César Pereira, dizendo que ele tem uma grande virtude, porque ele passou por várias funções. Então, ele tem uma visão de todo o cenário. Inclusive, pelas informações, ele tem a competência de discutir futebol com o treinador. Por isso, poderia atuar numa função de chefia, de diretor técnico. Então, eu estou elogiando, certo? Mas me faz lembrar aquele empresário que coloca no DVD só os bons lances. Aí pega o lateral do Nogueirópolis e fica parecendo que é o Marcelo do Real Madrid. Nossa, fica parecendo o Messi, entendeu? Então é isso. Então, agora, claro que tudo isso que você acabou de dizer é um mérito pelo lucro que ele deu nas indicações, ele tem mérito, sem dúvida alguma. Agora, parece que ele já tem uma frustração aí, porque, pelo que eu fiquei sabendo, ele indicou o João Paulo Sampaio, não é isso? João Paulo Sampaio, que cuida da base do Palmeiras. E o João Paulo já anunciou ao povo que continua fiel à Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu fico. Se o mundo me quer, eu agradeço, mas eu fico no Palmeiras. Então é isso. Fica na academia. Fábio Piperno, Flamengo indo atrás de José Boto para ser diretor técnico e iniciar o planejamento para 2025. Pois é, isso que o Vanderlei falou, né? Então a gente sabe aí, né, ficou sabendo aí por esse currículo dos êxitos dele e de fato, naquele momento, Vanderlei, em Portugal, aconteceu algo muito interessante, porque o Benfica e o Porto, eles acharam um monte de reforços por aqui, ele nem fazia ideia de quem eram esses jogadores. O Davi Luiz, citado, o Porto arrumou um tal de Hulk. Era um cara fortão, então quem é esse cara, né?
O Porto acho que ganhou depois algum dinheirinho com ele e tal. Então, a Argentina e o Brasil, naquele momento, abasteceram esses dois times de uma forma incrível. O que o Porto ganhou de dinheiro naquela fase, meu Deus do céu, com jogadores contratados. Inclusive o nosso James Rodrigues. O nosso James. Você tinha que... É uma fixação, é um negócio impressionante, né? Mas era isso mesmo. Eles contrataram muito bem por conta de observadores como esse Boto, que levou esses jogadores promissores para... O Porto, por exemplo, uns anos antes, tinha também levado um tal de Deco. Quem seria esse cara, né? Acho que deu também um pouquinho certo lá. Mas veja, eu acho que o Flamengo também tem que buscar, dirigentes um pouco mais equilibrados, né? Porque tinha muita gente de ostentação nessa última direção, nessa atual gestão do Flamengo, né? Embora do ponto de vista econômico tenha sido um êxito. No esportivo também o Flamengo ganhou muita coisa. Mas eu acho que pecaram em alguns momentos exatamente por esse excesso por essa necessidade de excesso de exposição, né? Acho que isso não fez muito bem. De qualquer forma, está correto o Flamengo em se calçar, em montar alicerces aí com base em gente com esse tipo de expertise. E a tentativa de levar o JP Sampaio mostra também que o Flamengo estava mirando o cara certo, né? O fato de ter tomado ou não um não, aí é uma outra história. Mas mostra que está de olho no futebol. Está de olho naquilo que o mercado brasileiro oferece de melhor. Flávio, é um bom nome o de José Boto. E acho que assim, eu acho que pelo currículo pode ser um bom nome, mas tem que dar autonomia para trabalhar, né? O Piperno falou que tinha muita gente na diretoria ali aparecendo, dando a palavra final. Se for trazer um cara com esse currículo, tem que deixar o cara tomar as decisões também, ter autonomia para fazer o seu trabalho, né? Eu estava fuçando aqui, eu já tive até o telefone desse José Boto. Olha lá. Ele é muito amigo de muito dirigente aqui do futebol brasileiro, porque ele já fez muitos negócios. E não é um nome assim, sabe? É até surpreendente que ele já não tenha recebido propostas de outros times. Ele realmente é o cara que liga. Ele trabalhou um tempo no Shakhtar. Lembra aquela enxurrada de brasileiros e tal? Era ele que trabalhava lá. Ele tem muita ligação com o futebol brasileiro. Eu diria que ele é quase o ponto de pegada dos meninos daqui para o futebol europeu, para esses times formadores, né? No Shakhtar era ele que trabalhava. Então ele é bastante conhecido do pessoal. Agora, será que estando aqui no dia a dia é a mesma coisa? Ele é um bom observador, ele pega jogadores, ele tem esse tino para pegar jogador jovem, revelar. Se ele conseguir fazer esse trabalho num clube, né, com a política de um clube como o Flamengo, tá bom, pode ser. Mas a coisa está complicada, hein? Primeiro começaram a trazer um ou outro jogador, depois começaram a trazer treinador, agora já estão trazendo cartola também, hein? Daqui a pouco o Brasil vai jogar o Brasil traz a seleção de Portugal para jogar a Copa do Mundo. Mas ponto a favor é que foge um pouco da mesmice. Esse é um ponto a favor. A gente não pode esquecer que o campeão e o vice do Brasil são dois técnicos portugueses. O Flávio vai lembrar, mas trouxeram cada português que não sabia nada. Um no Flamengo, outro no Botafogo, outro no Palmeiras. Eu quero ver ganhar com o Cuiabá, pô. Não, os times que caíram também, quase todos passaram técnicos portugueses. Mas é aquele negócio. Eu estou com você. Eu acho que se colocasse os dois técnicos que eu citei aqui em times médios, dificilmente teriam campanhas médias. Imagino. Mas que dois estrangeiros, ganharam, um é vice e outro é campeão. 3 Libertadores. Então, mas olha com os times que eles jogaram. Tá bom. O Sol Diniz quebrou quando deram chance para alguém. Se não der chance, não vai ter jeito. Eles vão encher. O Botafogo vai trazer um português, o Flamengo vai trazer um português, o Palmeiras vai trazer um português. Vão manter o que ele já tem. É óbvio que um time português vai ser campeão. Agora, vê se lá em Portugal, nem a seleção tem técnico português. Então, mas a gente tem que analisar que, fugindo um pouco da mesmice, aquele técnico no Rio de Janeiro, estamos falando do Rio de Janeiro, trabalha no Fluminense, trabalha no Botafogo, trabalha no Flamengo, trabalha no Portuguesa, Carioca, sabe? Sempre a mesma coisa. Eu acho que quando traz alguém, tem aquele que é ineficiente. Você nota, trouxe de fora porque tem passaporte, eles contratam. É isso. Agora, Vanderlei, só uma coisa. O torcedor do Flamengo, ele está bastante animado, meio pilhado, aquela empolgação toda,
porque o torcedor do Flamengo agora está vendo que o novo presidente, o BAP, já está em busca de um diretor, um currículo, com expertise, qualificado para a posição, e em contrário de, por exemplo, o Marcos Braz, que comandava muito ali o futebol do Flamengo, um cara que não vem da área, né? Justifica o torcedor do Flamengo ter essa animação já com uma das primeiras decisões do presidente eleito BAP? Eu acho que quando o cara ganha, a oposição, na verdade, ganha, é para mudar alguma coisa. Se a oposição vence uma eleição e deixa do jeito que está, ela não precisava mudar. Eu acho que o Marcos Braz, que em algum momento foi um vereador muito votado, aquele negócio graças ao Flamengo, essa coisa toda, perdeu força. Eu acho até que o Landim perdeu muitos votos em função do brilhante, entre aspas, trabalho do Marcos Braz. Ele foi realmente, com todo respeito, um dirigente desastrado. Ele foi ingrato. Em algum momento, ele se transformou, com todo respeito, num trapalhão. Veja aquela tentativa indo para Portugal para tentar trazer de volta o Jorge Jesus. Ele teve a genial ideia de ir no campo do principal rival, no Porto, né? O Benfica, onde ele foi, e torcendo contra, quer dizer, irritando o cara que estava disposto a negociar ou vender aquele personagem. Ah, é? Ele fez isso? Você pode, para isso eu não vendo. Aquela briga tem um amigo meu que tem vários italianos, e eles, quem é que quer? O tal de Piperno? Para ele não vendo. Mas ele está no negócio, então não vendo para o Piperno. Então criou uma rota de colisão intransponível. Então eu acho que... E depois teve a mordida na virilha, tem uma série de coisas aí. Ele caprichou. Conseguiu nem se reeleger, né? Hã? Ele conseguiu nem se reeleger. Como deputado, como vereador? Nada. Lá embaixo. E ele teve, parece que na última eleição, cerca de 400 mil votos. Um negócio assim, com a torcida do Flamengo, é um sucesso. Teve uma mixaria agora. É isso.